Olha que exercício super bacana. Quantos quadriláteros congruentes são necessários para completar a volta? Ou seja, quantos desses trapézios aqui nós vamos precisar para fechar essa figura aqui, para completar a volta nessa figura? Super tranquilo esse exercício. Só precisamos ter duas ferramentas, que é a primeira, a malandragem, a esperteza para conseguir entender bem essa figura e como resolver, e precisamos de uma fórmula. Essa fórmula é bem simples de usar, só que a gente precisa estar com ela em cabeça, decorado. E qual que é essa fórmula? Vou escrever aqui agora para vocês. A fórmula é: a soma dos ângulos internos de uma figura é dada pela fórmula 180 vezes, abre parênteses, n menos 2, fecha parênteses. E o que significa essa fórmula? Significa que, vamos tomar como exemplo essas duas figuras. Se eu quero saber a quantidade total de ângulos de um quadrado, o quadrado tem quantos lados? 4. Então nós vamos substituir esse n aqui por 4, se eu quero saber a quantidade de ângulos internos de um quadrado. Então ficaria 180 vezes 4 menos 2, 2. 180 vezes 2, 360. Então, os ângulos totais de um quadrado é 360. Se eu estiver falando não de um quadrado, mas de um triângulo, quantos lados tem um triângulo? 3. Então, o triângulo, a quantidade de ângulos totais dele é 180 vezes 3 menos 2, 1. 180 vezes 1, 180. E nós sabemos que realmente a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser 180. E se eu pegar, por exemplo, um pentágono, deixa eu desenhar o pentágono aqui. Pronto, o nosso pentágono. Se nós colocarmos aqui a quantidade de lados que o pentágono tem, que são 5, seria 180 vezes 5 menos 2, isso aqui vai dar 180 vezes 3, que é igual a 540. Então, a soma dos ângulos internos dessa figura aqui é 540. Beleza? Só que, um outro detalhe também. Se nós estamos trabalhando com figuras regulares, o que são as figuras regulares? Que tem todas o mesmo tamanho. Essa figura aqui, ela é um pentágono, tem 5 lados, porém, não é regular, porque não são todos os lados que são iguais, certo? Mas nesse caso aqui, nós temos um pentágono regular. Então, como que eu faço para achar qual que é a quantidade de ângulos de cada um desses aqui? Se são todos os lados iguais, também temos todos os ângulos iguais. E nós sabemos que a soma dos ângulos desse pentágono é 540. Então, para saber quanto mede cada ângulo desse aqui, basta dividir 540 dividido por 5, porque são 5 ângulos e todos iguais, certo? Então, 540 dividido por 5, isso aqui vai dar 108 graus. Então, cada ângulo desse aqui mede 108 graus. Beleza? É esse pensamento que nós vamos usar para resolver essa questão aqui. Como que nós vamos começar a resolver essa questão então? Deixa eu apagar tudo isso. Bom, prestando atenção aqui, nós vemos que esses ângulos aqui já têm as medidas colocadas aqui. 110, 110, 70 e 70. Certo? Se são todos os quadrilados são congruentes, então esse lado aqui também mede 110 e esse aqui também mede 110. Certo? Se aqui, vamos pensar na volta completa aqui agora. 110, 110. Quanto mede esse ângulo aqui de fora? Que no caso aqui estaria de dentro da nossa figura completa. Bom, esse ângulo aqui só poderia medir 360 menos 110 menos 110. Que isso aqui vai dar 140 graus. Então, esse ângulo aqui vai medir 140 graus. Assim como esse também vai medir 140 graus. Esse aqui que será formado também 140 graus. Todos os ângulos irão medir 140 graus. E como que essa informação pode ajudar a gente? Voltando aqui para a nossa fórmula, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula. Se eu quero saber a quantidade de cada ângulo interno da nossa figura, basta eu dividir toda essa fórmula aqui por n. O que é o n? N é a quantidade de lados que tem a nossa figura. Então, se eu quero saber quanto mede cada ângulo, já não seria mais a soma dos ângulos internos, né? Se eu quero saber quanto mede cada ângulo, eu vou usar a quantidade total de ângulos da figura e dividir pelo lado, pela quantidade de lados da figura. E é essa fórmula que a gente vai usar para resolver aqui, porque a gente já sabe que esse resultado aqui tem que ser 140.
Se essa medida aqui tem 140, nós vamos agora usar a nossa habilidade de matemática para resolver ela. Então, o que a gente vai fazer? 140 tem que ser igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n. Eu vou passar esse n aqui, que está dividindo, para o outro lado do sinal de igual com a operação inversa, ou seja, operação inversa da divisão, multiplicação. Então, vai ficar 140 vezes n tem que ser igual a 180 vezes n menos 2. Agora nós vamos usar a famosa técnica do chuveirinho, que seria a técnica da distributiva. Vamos multiplicar esse 180 por n e por menos 2. Então vai ficar 140 vezes n tem que ser igual a 180 n. 180 vezes menos 2, que vai dar menos 360. Agora, um de cada vez. Vou passar esse 360 negativo para o outro lado do sinal de igual. Vai ficar 140n mais 360, se está menos vai ficar mais, né? É igual a 180n. Agora eu vou passar esse 140n para o outro lado com o sinal trocado. Então vai ficar 360 é igual a 180n menos 140n. Agora resolvendo aqui o semelhante, 180n menos 140n. 360 é igual a 40n. Por fim, para finalizar, vou puxar a setinha aqui para a gente trazer nosso exercício para cima aqui, para ter mais espaço. Vamos ter aqui 40n é igual a 360. Basta então dividir esse 360 por 40. n vai ser igual a 360 dividido por 40. Portanto, n vai ser igual a, corta aqui, 36 dividido por 4, 9. E aqui está a nossa resposta. N é igual a 9, ou seja, a nossa figura aqui terá 9 lados. Se terá 9 lados para formar a nossa figura aqui, então, obviamente, precisaremos de 9 quadriláteros congruentes para completar essa volta aqui. Beleza? Bem tranquilo, né? Pareceu difícil, mas se a gente não tem as ferramentas, realmente fica difícil de resolver, mas no final é bem tranquilo. É só a gente pensar como que funciona para calcular os ângulos internos de uma figura. Beleza? Se você gostou do exercício, deixa um like aí. Se você quer mais exercício de geometria, deixa um comentário aí que eu vou trazer para vocês também. Beleza? Um abraço e até a próxima. Fui!